Olá, pessoal! Pessoal, nós vamos dar continuidade às operações com frações. Só que, além das frações, nessa expressão que a gente vai resolver na aula de hoje, eu coloquei números inteiros. Só que nós vimos em uma das aulas introdutórias, aliás, nas duas aulas introdutórias iniciais, as frações equivalentes. Nós vimos que você pode escrever esses números inteiros usando a notação de fração. E nós vimos também que para a tua vida ficar simples, tu vai escolher entre aspas, tu vai escolher os denominadores e fazer com que todos os denominadores dos termos que vão ficando aqui na expressão sejam iguais. Assim a tua vida fica simples ao extremo. Agora, se você não visualizou as aulas introdutórias às frações equivalentes, nem a aula anterior onde a gente resolveu uma adição e uma subtração de frações utilizando um macete simples e rápido, eu te aconselho a voltar nessas aulas. E depois tu visualiza essa, tá bom? Agora, se você é uma daquelas pessoas que assiste todas as aulas do canal, então vai ser simples para ti, porque tu já tem o conhecimento das aulas anteriores. Isso aqui vai ser uma revisão com uma dica do Francisco no final. Uma dica que vai evitar com que o teu cálculo seja extenso, numericamente falando, tá bom? Vamos para o que interessa? Vamos lá? Nós temos esses dois inteiros e nós temos três frações. E perceba que nós temos adição e subtração. Uma mistura acima da média, aparentemente. Mas não assusta, por quê? Porque as aulas anteriores já te deram conhecimento que faz com que tu não olhe mais com aquele ar de desconfiança, nem com aquela sensação de que isso aqui é difícil, tá certo? O primeiro conselho que eu dou é o seguinte, olha só, comando bem simples, ó, qual é o resultado da expressão, né? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, esse 1 inteiro e esse menos 3 inteiro, eu vou juntar os dois aqui e vou deixar juntinho as frações lá, mais à direita, tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, eu só vou escrever 1 e eu vou escrever o menos 3 lá, ok? Francisco, eu assisti todas as aulas do canal. Quando a gente for fazer isso, Francisco, a gente não vai utilizar regra nenhuma de sinal. A gente vai utilizar o conceito que tu explicou lá na aula inicial do canal. O conceito do tem e deve. Olha só como o canal está te ajudando. Tu não vai mais utilizar regra de sinal se tu quiser. Se tu quiser não utilizar a regra de sinal, tu não utiliza. Mas vamos continuar. Eu só escrevi 1 menos 3, aí eu vou escrever essas três frações, essas duas e a próxima, tá bom? Eu só vou repetir aqui, ó. Menos 1 quinto mais 7 terços e mais 7 sobre 30, ok? Francisco, se esses denominadores fossem iguais, né, cara? Ficaria simples. O conceito de fração equivalente já te deixou bem informado a respeito de como tu vai fazer para que esses denominadores fiquem iguais e a tua vida fique fácil. A gente só vai revisar na aula de hoje, ok? Olha só, dá pra gente fazer logo essa operação com números inteiros, não dá? Se a gente quiser? Dá, né? Olha só. Tu tem 1, mas tu deve 3. Se tu tá devendo 3, tu vai pagar 1, tu vai ficar devendo quanto? 2, né? Tu vai ficar devendo 2. Eu vou logo deixar... Olha só, isso aqui já foi embora. A gente já fez. Francisco, agora a gente vamos fazer essa operaçãozinha aqui, ó. A gente tem 3 frações, mas é claro que não dá pra gente utilizar o macete lá com as 3 ao mesmo tempo. A gente tem que ter paciência um pouco, né? Olha só, revisando o macete. Olha só. Vou até apagar aqui. Vou fazer assim, do jeito que eu fiz na aula passada. Eu vou multiplicar 5 vezes 3. 15. Opa, do jeito da aula passada, né, pessoal? Olha só. Fração é equivalente a 1 quinto
mais fração equivalente a 7 terços. Para ficar igualzinho à aula passada, né? Eu multiplico 5 vezes 3 e dá 15, né? Então, esse 15 é o denominador da fração equivalente a 1/5 e é o denominador da fração equivalente a 7 terços. Eu vou escrever duas frações equivalentes, respectivamente, a menos 1/5 e a 7 terços. Os numeradores, como é que a gente encontra? Revisando, ó, 1 vezes 3, ó, dá 3. Vamos só anotar esse negativo aqui, que pertence ao menos 1. Então, no caso, seria menos 1 vezes 3, né? Assim? Ok? O oposto do 1 vezes 3. Se 1 vezes 3 é 3, o oposto é menos 3. Ah, Francisco, era só repetir o sinal. Tudo bem, só repete o sinal e 1 vezes 3, 3. E para a gente finalizar, estamos fazendo novamente o macete da aula passada, olha só. 5 vezes 7, ó. 5 vezes 7, 35. Menos 3 sobre 15 é equivalente a menos 1/5. 35 sobre 15 é equivalente a 7 terços. Ok? Pronto. Francisco, e a última lá? Olha só. A última, por enquanto a gente vai só repetir a última, tá? 7 sobre 30. A gente está só repetindo porque o primeiro passo era utilizar o macete nessa soma aqui, tá bom? Vamos repetir aqui o menos 2. Agora aqui, a gente repete o 15, né? O denominador 15. A gente repete, ok? Menos 3 mais 35. Você deve 3, tem 35. Dos 35 que tu tem, tu vai tirar 3 porque tu tá devendo 3, ok? Então tu vai ficar com 32. Ah, tu vai ficar com 32 no teu bolso, né? Assim, tu tem 35 e tu tá tirando 3. Então isso aqui é positivo, ó. 32 sobre 15 positivo. Nossa primeira aula do canal, né? Ó. Deve 3 sobre 15, mas tem 35 sobre 15, ó. Então tu fica com 32 sobre 15 no teu bolso, hein? Mais ou menos dessa forma. Francisco, quer dizer que o conceito do tem e deve serve para as frações? Não serve só para número inteiro. Não, pessoal, serve para as frações também, ok? Francisco, e agora lá, cara, eu tenho o 7 sobre 30, né, cara? Eu tenho 7 sobre 30. Olha só, pessoal. A gente vai fazer o seguinte. Vamos só dar uma raciocinada. Francisco, se eu for utilizar o macete bonitinho, eu vou multiplicar 15 vezes 30, Francisco. Vai dar um número grande, né, Francisco? Vai dar um número, quer dizer, 10 vezes 30, 300, então 15 vezes 30 vai dar 450, é isso? É isso. Vai ficar muito extenso, né? Pessoal, a gente, em alguns momentos, a gente vai ter que utilizar o raciocínio lógico. Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Tu percebe que o 30 é o dobro do 15? Simples, né? Então eu posso dobrar a escrita dessa fração aqui. Eu posso fazer assim, ó. Eu posso escrever isso aqui dobrando, ó. O que é dobrando que eu falo? Multiplicando por 2 aqui, ó. Então, eu posso repetir aqui o menos 2. Aqui, ao invés de escrever 32 sobre 15, eu vou dobrar a escrita. Porque eu percebi que o denominador 30 é o dobro do denominador 15. Então, eu dobro. Olha só, eu multiplico por 2. Se eu não fizer isso, eu poderia utilizar o macete, mas olha só, 15 vezes 30, 450, ia ficar muito extenso. Entende? Se você quiser fazer, tudo bem, mas ó, aquelas pessoas que já observam que o 30 é o dobro e você pode simplesmente escrever rapidamente, dobrando o numerador e dobrando o denominador, show de bola. Raciocínio perfeito. Então eu vou fazer dessa forma, tá bom? Porque essa era a dica que eu queria dar a vocês. 32 vezes 2, 64. E 15 vezes 2, 30. Ok? Francisco, realmente vai ficar perfeito, cara. Por quê? Porque lá eu já tenho o denominador 30. Realmente. Então, continuando aqui, esse menos 2, vou repetir aqui o bonitão. Aqui eu vou ter 64 sobre 30 mais 7 sobre 30.
Então vai dar o quê, pessoal? Vai dar 71 sobre 30, não é assim? 71 sobre 30. Aquela brincadeirinha, né, pessoal? Repete o denominador. Por quê? Porque eu tenho denominadores iguais, eu vou repetir lá. E eu somo os numeradores, ok? Isso é uma consequência de tu saber que 64 sobre 30 mais 7 sobre 30 dá 71 sobre 30, ok? Então, olha só, essa dica de multiplicar por 2 é o diferencial dessa questão, que faz com que tu não utilize o macete, que seria multiplicar 15 vezes 30 e encontrar um número muito grande. Mas daria certo também? Claro que daria certo. O macete nunca falha. Mas o raciocínio lógico aqui faz com que a tua conta diminua, ok? Essa é a dica principal do Francisco nesse item. É o algo a mais que eu quis te repassar. Francisco, mas acabou, cara? Não, a gente vai acabar agora. Mas olha só que interessante. O menos 2 aqui, menos 2 inteiros, eu posso escrever dessa forma aqui, pessoal. Olha só. Se fosse menos 1, aliás, se fosse 1, olha só. Vamos só recordar aqui de aulas introdutórias. Se esse inteiro aqui fosse 1 inteiro, se eu quiser escrever como sendo uma fração de denominador 30, eu posso escrever assim, tu concorda? Ó? A gente viu nas aulas introdutórias. Ó. É como se eu dividisse o inteiro em 30 partes e pegasse todas as partes. Eu vou pegar tudo, o inteiro todo. Seria 30 por 30, não seria? Se fosse 1 aqui. Se fosse 2, seria o dobro. Seria 60 por 30, que realmente 60 dividido por 30 dá 2. Isso utilizando só o raciocínio lógico, pessoal. E se eu tenho menos 2? Opa! Então seria o oposto aqui, seria menos 60 por 30. Que realmente menos 60 por 30 é menos 2. Isso eu estou utilizando só o raciocínio lógico. Francisco, quer dizer que eu vou precisar de tudo isso? Não. Se eu disser que não, isso aqui só foi para a gente mexer um pouquinho com o raciocínio lógico e fazer com que o que a gente escreve faça sentido, geometricamente falando de fração mesmo. Não quero que tu pense dessa forma também, não. Não quero que tu pense assim, que tu vá muito além, não. Eu só quero que tu utilize o macete. Francisco, mas o macete não é só utilizado quando eu tenho duas frações, não? Sim, mas todo número inteiro é uma fração disfarçada. E qual será o denominador e qual é o denominador de todo número inteiro que faz com que eu observe a escrita como sendo uma fração? Olha só. Menos 2 é menos 2 sobre 1. Francisco, o número 50, um exemplo, 50. 50 sobre 1. O número menos 7 sobre 1. Você colocando o denominador 1, não vai alterar o valor inteiro dele, ó, porque menos 2 dividido por 1 não é menos 2, menos 2 dividido por 1 não é menos 2. Então, muitos de vocês já devem saber, quando tu tem um inteiro lá, escrito, ele é oriundo de uma fraçãozinha de denominador 1. Mas por que é que eu quero escrever esse bonitão aí, esse denominador 1? Eu quero escrever por quê? Porque eu vou utilizar o macete. Olha só. 1 vezes 30, 30. Fração equivalente a menos 2 sobre 1. E aqui, fração equivalente a 71 sobre 30. Ok? Olha o macete. 1 vezes 30, 30. Ok? E para a gente encontrar os numeradores dessas frações equivalentes às frações que eu já tinha, 1 vezes 71. Aliás, vou começar lá de cima. Opa, cuidado, porque a ordem influencia, hein? A ordem influencia, ó. Menos 2 vezes 30. Isso aqui é uma soma. Espera aí. Aqui, ó. Menos 2... Olha, pessoal, começando sempre daqui, tá? A ordem influencia, porque eu estou tratando com números inteiros, tá? Olha só. Menos 2 vezes 30 dá menos 60. E 1 vezes 71 dá 71. Ó, pessoal, só recordando, olha só como as aulas anteriores foram excelentes, na minha opinião. O oposto de 2 vezes 30. 2 vezes 30 não seria 60? O oposto de 60, ó, tá me dando o comando de oposto, não é multiplicação? O oposto, menos 60.
ok? E realmente, menos 60 dividido por 30 dá o menos 2 inicial lá, ok? Então, eu repito o denominador aqui. Repito aqui. Repetir o denominador, né? Denominadores iguais. A gente já viu que basta a gente repetir. E os numeradores, Francisco? Olha só. Deve 60, tem 71. Tu tem mais do que... Tu tem um valor no teu bolso que é superior à dívida que tu tem. Então, dos 71 que tu tem no teu bolso, tu vai tirar 60, porque tu tá devendo 60. Tu vai ficar com 11, ok? Tu vai ficar com 11, ok? Tu tem mais dinheiro do que a tua dívida, então tu vai ficar com 11. Positivo. Então, menos 60 sobre 30, mais 71 sobre 30, 11 sobre 30. Esse é o resultado. Dos 71 sobre 30 que tu tinha, tu tirou 60 sobre 30 para pagar uma dívida. E tu ficou com 11 sobre 30. Ok? Como algo positivo. Tá certo? Pessoal, na minha opinião, um exemplo aqui, uma expressão que envolve tudo aquilo que a gente já tinha visto, mas envolve também aqui uma possibilidade de você usar o raciocínio lógico para o teu cálculo não ficar tão extenso. Ok? Pessoal, continuem comentando, continuem dando like, continuem visualizando as aulas do canal. E olha só, se não é inscrito, inscreva-se, dê essa força pra gente, faça com que o nosso canal evolua mais e mais, porque o conteúdo é feito de coração, com todo carinho para vocês. Tá ok? Abraço, hein?